desenho de produção é rever todas as questões já colocadas num projeto, né? Porque o projeto é uma peça, é um instrumento possível de ser analisado por uma comissão de edital ou por uma comissão de lei para ser aprovado. E esse desenho de produção, ele naturalmente já acontece no projeto, mas depois de ser aprovado, né, e no caso, por exemplo, de lei, de ser captada essa verba, ele tem que ser reorganizado em função desse total de captação que se tem. Na época a gente tinha essa coprodução com a Teleimage e eles queriam muito que a gente fizesse com os equipamentos deles digital. Eu tenho uma série de questões com relação ao digital, né? Primeiro, hoje, a gente já está agora então em 2010, a gente já avançou, digamos assim, que os sistemas digitais já melhoraram bastante, né? Mas na época a gente tinha o problema, a latitude do digital era muito pequena, então a gente vai ter uma imagem puxando mais, vai ter mais contraste. Sempre problemas com as altas luzes. O workflow do digital pode ser interessante, mas eu tenho um domínio sobre tudo que se pode fazer com película, como a gente pode, eu entendo bem, né, a latitude da película, e acho que e o digital busca uma característica, busca simular uma característica do filme. A diferença é que no digital tu tem mais nitidez. Tu tem mais nitidez. E no telão, qualquer errinho, qualquer mínimo, qualquer pequeno é muito. No caso digital, na época, a gente pagava alto, assim, né? Mas daí não precisava o negativo. Né? Pô, o negativo custou caro pra gente, a gente filmou muito. Então, tentamos equacionar isso aí, mas o que me fez, talvez, decidir mesmo, além do custo, foi, pô, a mobilidade da filmagem, né? A gente estava filmando em lugar com montanha, de difícil acesso, então as câmeras digitais naquela época ainda eram pesadas. A partir daí, então a gente começou a fazer já um storyboard, né? Também ajudava a visualizar, a ter uma ideia de como seriam os enquadramentos, e o filme já nascia. Então nesse momento o filme já começa, a gente já começa a visualizar, né? Porque no início o roteiro ele é mais literário, né? Então a gente tem uma descrição da ação, né? Uma situação e as falas dos personagens. A partir do momento que a gente faz a decupagem, já a coisa começa a mudar. A gente já tem movimentos de câmera, enquadramentos, os tempos das cenas muito mais adequados. Com tudo isso que foi desenhado, tudo isso que foi estudado, foi programado, foi visto, enfim, segue na etapa de pré-produção já exatamente executando tudo. A etapa de pré-produção, ela vai executar, ela vai fazer toda a execução daquilo que foi planejado durante a preparação. Que é uma história e uma narrativa que não é muito comum na filmografia nacional, atual, contemporânea, eu acho que em toda a história até, que é um negócio muito nosso e é óbvio, porque aqui a gente não tem uma tradição cinematográfica também, aqui em Santa Catarina, está começando praticamente nesses anos, últimos anos do século passado e início desse. Primeira etapa, o Zeca marcou a reunião com o elenco para ir visitar a Costa da Lagoa, né? Costa da Lagoa, onde aconteceram 90% da captação do filme, né? Para mostrar aquele mundo, para a gente começar a sentir o aroma, né, da Costa da Lagoa e entrar no mundo, né, do filme, do roteiro, né? Eu defendi não fazer na Costa da Lagoa, né? Exatamente porque o que acontece na Costa da Lagoa, apesar de ser um espaço na ilha de Santa Catarina, né, que é onde nós moramos, enfim, para chegar nesse espaço só se chega ou de barco ou a pé. Foi difícil, né? A casa ali onde vinha morar a antropóloga, né? A antropologava, e
e a menina, né, que tinha que ser praticamente vizinhas, e a menina e o pai dela, que é um médico, né? Então, ali, isso aí foi talvez o mais difícil de achar, assim. Tivemos várias opções, assim, que foi, de repente, dando errado, e de repente surgiu essa casa, assim, que eu vi de longe, passando de barco. Eu falei, Maria, aquela lá, tal. E daí foi dando certo, era do professor meu, que deu aula aqui no jornalismo e tal. Ligamos para ele, em Porto Alegre e tal, acabou dando certo, assim. Ele foi muito legal com a gente também deu uma contrapartida de uma luz lá que ele não conseguia, a gente daí conseguiu com a Celeste que a Celeste que instalasse ali naquele local um transformador que melhorou a luz no local da comunidade e melhorou, né, e serviu para a gente, serviu para eles. Essa foi a nossa contrapartida e foi muito legal. Então esse talvez tenha sido a locação mais difícil de ter encontrado, né? É interessante você visitar as locações, esse trabalho foi feito no filme, e ao visitar as locações, você preparar as locações para o pior. O técnico de som, o assistente de som e o microfonista estavam com um grampeador de pressão e feltro automotivo, esses feltros grossos, grampeando nos sarrafos dos tetos de telha e madeira e sarrafo, né? Um acabamento para se caso chovesse a gente conseguisse rodar também. Olha, foram mais de, vamos dizer, eu acho que são em torno de 120 cenas. Cada cena varia entre 5 a 20 planos. Nós, no longa-metragem, nós temos 5 dias de trabalho com um dia de folga, né? A gente, às vezes, força, dependendo da equipe, do acordo com a equipe, né? Então, a gente, às vezes, operava 6 de trabalho e um 7º de folga. Horário, 12 horas de trabalho, né? Agora, sempre passa, né? Passa porque, por exemplo, a retaguarda de produção não tem hora. Então, a gente começa a operar com turnos de pessoas para poder dar conta dessa carga horária. Foi assim que fizemos. Uma mobilização enorme com barcos, caminhões que transportavam os móveis e objetos até um porto na lagoa. Deste porto desembarcávamos o caminhão e embarcávamos nos barcos. Íamos até o outro extremo da lagoa, onde era o nosso QG, e ali nós desembarcávamos todo esse material e que depois iria integrar cada um desses ambientes. E depois, novamente, por barco, iríamos transportar deste QG até os postos, né, o ponto 5, ponto 7, ponto 21, ponto 14, onde fosse o set de filmagem, cada um desses móveis e objetos que iriam compor a vida de cada uma dessas personagens. A grande parte da equipe estabeleceu lá na Muvuca, lá da Costa da Lagoa, ali o ponto 19, 20, mas eu morava no ponto 5, né, um pouco distante, assim. Não seria possível, por exemplo, a gente abrir câmera e como o filme exigia algumas coisas assim, alguns momentos assim, abrir câmera de madrugada ou no início da manhã, se não tivesse a equipe lá. Quantos planos por dia? O ideal é fazer, vamos dizer assim, 10 planos por dia. Esse seria o ideal. E, finalmente, a filmagem, porque tudo isso, evidentemente, que a gente é direcionado para filmar, né? E aí é o grande momento. É um momento, comparando com as etapas de preparação, etapas de pré-produção, é um momento mais curto, mas também é um momento mais definitivo, né? Um momento mais caro também. A equipe está integralmente, né, nesse espaço, filmando e gastando e reelaborando, enfim. O primeiro dia sempre é muito conturbado e tal, porque a equipe não engrenou ainda, ninguém está bem acostumado, e lá é um lugar que só dá acesso de barco. Então, eu sei que eu fiquei lá assim para ajudar, fui o último a sair do set. E ficamos durante um período longo na costa da lagoa, habitando esse espaço, né? Toda a equipe reunida. Transformamos os barcos em os barcos de produção, de maquinário, de figurino, de arte,
em verdadeiros espaços possíveis, né? Porque numa condição natural nós temos os caminhões, os carros, as vans, e lá nós não tínhamos isso. Nós transformamos então os barcos nos nossos veículos de transporte, de equipamento e de equipe, enfim. Mas daí é uma cena difícil de filmar, que a gente botou, foi aquele que vinha a canoa assim, né? A canoa vinha no mar e estava ruim a comunicação nossa com o ator, né? Com walkie-talkie. A cena anterior ao voo, né? Que ele vem vindo, o ator vem vindo de canoa, tá gritando. E daí a gente estava sem uma comunicação legal com o ator ele tinha um walkie-talkie, a gente tinha outro, a gente botou uma tractana lá dentro um andaime mesmo, dentro da lagoa, né? Então o andaime não estava muito firme também, a gente ali em cima daquele andaime, um monte de gente dentro da lagoa, o andaime. Isso aí enquanto isso não termina, enquanto o refletor não é desligado, a produção executiva fica enlouquecida, até isso ser, de fato, desmobilizado, esse set ser desmobilizado. Porque tudo é um risco, tudo passa a ser um risco, apesar de todos os cuidados de segurança, com equipamento de segurança, com postura, enfim, mas sempre é um estresse e um cuidado muito grande. Outra também, do ponto de vista de produção, foi aquela que os três meninos lá, os góticos, estavam na ponta do trapiche, né? E eles tinham, eu sou a rainha de Ana. Aquilo foi difícil, assim, porque o Charles imitou com a luz, um clarão da lua, e, né, a gente teve que botar a luz num barco que ficava dentro da lagoa, né, dentro da água. Então, passamos assim uns fios por dentro da água, então eu fiquei com muito medo assim de ocorrer algum problema com os nossos, né, amigos ali. Tinha dia que a gente começava pela cena 88, né, e tu não tinha feito a 17, a 16, a 15, então tu ia pela emoção final para depois voltar tudo atrás, e isso é muito louco, assim, isso é muito, muito difícil de fazer, muito gratificante, porque é um aprendizado enorme, né, uma possibilidade de tu te fortalecer como ator, né, na tua construção também, né, de ser humano, de ator, de formação, né? E isso foi o que mais me chamou a atenção. É começar às vezes pelo final ou pelo meio e não ter essa regra, né? Não, hoje é cena 1, amanhã é 2, é 3, é 4, é 5 que tu vai crescendo, né? Não. E, de fato, no cinema é muito trabalho, né? Porque muitas vezes um roteiro ele é muito bom, mas o filme não é bom, porque faltou trabalho. E muitas vezes o roteiro não é exatamente um roteiro, né, primoroso, mas com o trabalho o filme pode ficar muito bom. E eu tive dentro do Antropólogo uma cena, uma maquiagem, que até hoje me emociona lembrando do fato, que foi com um ator, com o Bolina, e ele, infelizmente, ele levou um tombo lá, caiu do barco, e ele raspou toda a perna, como se fosse uma queimadura, ficou aquele esfolado de areia, que todo mundo sabe, quem quando era criança ou até adulto, né, não levou um tombo assim. E eu chorei, porque eu senti assim dentro do meu peito a dor que ele estava sentindo. Ele aguentou, um grande ator, o Bolina, um grande profissional, porque aí naquela hora o Zeca Pires, grande diretor, disse para mim, olha, Antônia, não pode aparecer um machucado, porque até então ele estava fazendo as cenas e ele não estava machucado. Como que vai ter uma continuidade dentro do filme? Aí, cara, eu tive que tapar todo aquele ferimento, usando todos os meus meios possíveis e cabíveis. A cena inesquecível para a produção executiva nem sempre é aquela cena que a gente vê na tela,
mas é a cena que, infelizmente, os espectadores não vão poder ver, que é por trás das câmeras. É quando a equipe está trabalhando de uma forma muito harmoniosa, né? Essas cenas eu tive muitas. Quando eu participei do set, também como assistente de direção, e eu via que estava indo tudo muito bem. E tudo muito bem para a produção executiva significa que a logística está sendo operada em alto grau, né? E que o diretor está, de fato, emocionado e realizado com a operação da sua equipe estética, né? Então, isso por várias vezes eu tive esse filme, essa imagem magnífica. A do jantar, assim, que a gente já estava apertado, muito apertado pelo nascer do sol, né? Que daí já não ia entrar luz, não ia funcionar. E daí botamos a câmera lá, filmamos isso, botamos a câmera na frente, o sol nasceu lá na lagoa e ainda passa uma gaivota assim pela frente da câmera. E a gente usou essa cena. Pô, esse dia foi foda. Bom, tinha algumas cenas no filme que se passam na beira da lagoa sob o luar, a luz do luar. Caramba, um prato cheio para se fazer uma cena onde a gente consegue recuperar aquela beleza da luz do luar, de que eu consigo ver a paisagem, né? A gente está na beira da lagoa, um dia de luar, a gente vê o outro lado da lagoa. Agora, para fazer isso à noite, nem que seja uma noite de luar, não vai aparecer, né? A gente vai ter que iluminar o primeiro plano e o fundo vai desaparecer. Como fazer para que eu consiga reproduzir esse momento? Então, eu tenho que usar o que a gente chama de filmagem em hora mágica. Ou seja, depois que o sol se pôs e antes que se escureça totalmente. A gente prepara durante o fim de tarde, né, toda a cena, quer dizer, posiciona os atores, se tiver algum movimento de câmera, traveling, coloca, ensaia, mede foco, né, posiciona toda a iluminação que vai fazer a iluminação do primeiro plano. Então, se é uma cena de luar, eu vou ter que botar o brilho do luar na cena, vou ter que colocar o preenchimento, jogar a luz de primeiro plano para poder enxergar o primeiro plano, né, corretamente, e o fundo vai escurecendo, né, vai escurecendo e o fundo vai ficar com um tom azulado, porque a luz do sol se foi, né? Então, nesse momento, a gente tem que saber escolher exatamente a temperatura de cor das fontes para poder equilibrar com esse fundo, saber que se tiver, aí, por exemplo, se tem uma vela, uma luz de tungstênio dentro do quadro, né, que justifique uma iluminação em tom quente, isso tem que ser pensado, tem que ser planejado, e a luz do luar, sem dúvida, vai ser com uma tonalidade fria, né? E aí, com o fotômetro de ponto, né, o spot meter, a gente fica medindo a luz do fundo, e quando chega na diferença de stops que eu quero, quer dizer, quanto que eu quero que o fundo fique escuro ou claro em relação ao primeiro plano, né? Quando chega naquele ponto, a gente tem que estar preparado para rodar, e aí são 3 tomadas. E nós tínhamos umas cenas externas com grandes refletores, com andaimes. A nossa operação logística de luz foi muito complexa, muito bem organizada, mas de certa forma nós operamos com uma grande potência de luz, equipamentos que estavam fixados em andaimes altíssimos. Só para se ter uma ideia, nós tivemos e tivemos apoio da Celesc para poder operar uma central na Costa da Lagoa com os nossos equipamentos, porque senão nós deixaríamos toda a comunidade no blackout durante meses. Então, foi colocado uma estação especial para o filme,
pela Celesc na Costa da Lagoa para a gente poder operar o equipamento de luz. Só para ter uma dimensão do que foi isso, né? Outra maquiagem também muito importante foi a maquiagem feita no ator Severo, que ele também sofreu bastante, até porque era um personagem bem marcante e tivemos que envelhecer o Severo, colocar uma barba postiça, um cabelo postiço. Então isso sempre causa muito sofrimento para o ator. O ator ele tem que dormir com aquele cabelo, e tem nós na cabeça. Então foi bem difícil também, bem difícil a cena, bem difícil a montagem. Agora, todas as cenas praticamente elas são sempre desafiadoras, né? Porque sempre envolve pessoas, envolve equipamento, envolve logística, envolve condições climáticas. Então, muitas vezes a gente considera que uma cena ela pode ser tranquila de ser rodada e às vezes é a cena que mais dá problemas. Mas a Larissa é uma excelente atriz, né? Foi muito legal, a gente resolveu bem. Uma cena tensa que é a cena que de fato há uma presença de uma condição metafísica, né? Que pode ser traduzida por uma questão mágica também, porque esse é o tema do filme. São as considerações metafísicas e mágicas e místicas, enfim. Quando isso aconteceu, no momento em que a personagem Carolina, feita pela Rafaela Barcelos, tem, digamos, um primeiro assédio, né, dessa manifestação metafísica para a personagem da Larissa Bracher, que é a Malu, a antropóloga. Então, de fato, nós ficamos tão tensos, nós, equipe, ficamos tão tensos quanto a personagem diante dessa manifestação. Porque a gente sofre junto com o ator. Não se separam as coisas. É novamente a fórmula alquímica. Criatividade com muito trabalho e muita transformação. Ai, quem me dera partir na canoa da esperança,